Sem dúvida, se nós já exaltamos as grandes waifus desse ano e já consagramos os grandes protagonistas, falta lembrar das obras das quais eles fazem parte, ou seja, Haru Wardo, Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Um vídeo esperado, um vídeo interessante, um vídeo apaixonante, afinal eu, Haru Senpai, irei falar com você, meu caro Kohai, minha querida senhorita, sobre os 10 animes que devem ser vistos de 2019. Obras que foram impactantes, obras que são, de certa maneira, minhas favoritas, mas são mais as que eu considero possível candidatas ao título de anime do ano. Então você vai perceber que foi bem rigoroso a escolha de obras, são obras que realmente tiveram impacto, obras que tiveram final fechado, obras que têm uma continuação, uma possível chance, obras que foram muito influentes ou aquelas que podemos falar que foram revelações. Então você vai notar tudo isso no vídeo de hoje. Pra todo caso, meu caro Kohai, mas então assista esse vídeo desde o começo até o final, meu caro Kohai, porque só vai ter anime delícia aqui. São obras que você vai falar como é que eu não vi esse anime, senpai. E eu vou falar porque você é a vergonha dela profissão. É por isso que você não viu. Mas pra todo caso, esse vídeo realmente é para que você tenha talvez uma surpresa, porque como eu disse, são animes que devem ser vistos. E pode ser que durante o ano, alguma temporada, você não estava bem, ou você estava com algumas tarefas da sua Gakkou, ou do seu Shigoto, ou algum tipo de problema pessoal. E pode ser que você não tenha ficado tão ligado, pode ser que você não estava muito bem. Então, pelo menos você vai ver esse vídeo, vai ver tal obra e vai falar, caraca, ainda bem que eu vi o vídeo do Haru, porque eu não sabia dessa obra. Mas eu, como eu considero vocês o orgulho da nação, acredito que vocês viram tudo e vão falar aí nos comentários que viram praticamente tudo. Para todo caso, irei ressaltar obras que são muito boas, como por exemplo, a gente vai falar de um garoto que acordou depois de 3.700 anos depois e já decide trabalhar tentando usar da ciência para trazer a civilização de volta. Isso é só uma das obras. A gente verá outra obra mega impactante também, que são duas garotas que estão, digamos, numa época alta tecnológica de HIs, onde elas produzem as músicas e produzir sua própria música é considerada antiquada. E veremos a jornada dessas duas garotas em busca de reconhecimento através da música, que é a paixão que elas querem viver. É só uma dessas obras impactantes para você ter ideia. E acredito que para continuar dando mais hype para você, meu querido Kohai, iremos ressaltar outra obra mega impactante em que a animação foi sem palavras, porque foi bela de você chegar ao ponto de chorar, que é uma obra em que a gente vê um protagonista que teve todo o seu clã dizimado e sua irmã virou um Oni, e assim ele decide sair em uma jornada para tentar achar a cura para trazê-la de volta, exterminando Onis. Isso só são algumas das obras que tiveram impacto para você ter ideia. Mas então, vamos logo falar sobre os 10 animes que devem ser vistos desse ano. Acredito que começando com a melhor forma possível esse Haru List versão melhores animes do ano, devemos falar sobre o grande Isekai da atualidade. O Isekai que eu considero o melhor até o momento atual, por conta de que você tá vendo que no Nippon tá tendo uma alta muito grande em Isekais, nesse gênero. E acontece que está começando a faltar qualidade. Só que Tate no Yusha no Nariagari tem o título de melhor Isekai não é à toa, é pela grande qualidade que possui. Eu diria que é uma obra que nos proporciona várias emoções, por conta de que quem não viu não merece o título de Kohai, tô sendo honesto. É uma obra que nos dá alegria, nos dá lágrimas, nos dá revolta, nos dá paixão. É uma obra que você vai sentir tudo isso porque é uma obra seinen. E seinen tem normalmente esse tipo de expressão, é para dar esse tipo de emoção. Normalmente a gente vê isso bastante em shonen, só que seinen com qualidade tem isso. E Tate no Yusha nos consegue proporcionar tudo isso em um Isekai, nada, digamos que, de certa maneira convencional, só que ao mesmo tempo convencional, por conta de que mantém os velhos clichês, só que a gente vê, digamos que, um protagonista que foi jogado no poço, a gente vê a jornada dele até ele ter seu nome limpo, a gente vê a volta gloriosa dele, a gente vê ele tendo confiança novamente em seus aliados, nas pessoas ao seu redor. Então é uma obra que nos proporciona vários tipos de emoções, como eu já disse, e você aprende muito com Tate no Yusha. Eu diria, o Naofumi, digamos que é o cara, que protagonista, amor da minha vida. Para todo caso, tendo exaltado ele, por conta de que o waifu é o que não vai faltar, se essa é a sua pergunta, porque a gente tem a nossa querida Rafutari, com o amor de nossa vida, a waifu que a gente ama, e também temos a waifu que a gente odeia na obra, que você vai saber se você assistir. Para todo caso, acredito que você viu Tate no Yusha, e eu já falei bastante dela, então a gente volta a falar em outro momento, porque é um ótimo anime, tem várias opens boas, tem indie boa, é uma animação boa, tem um enredo bom, então você vai se apaixonar se você ainda não viu, e se você viu, você já tá ansioso para a segunda temporada, tanto quanto eu, me diz aí. Mas agora, vamos para o próximo anime. Mas partindo de um ótimo seinen para um grande shounen que eu considero o melhor do ano. Afinal, sua animação com uma ótima abertura, uma ótima ending, o tornam perfeito sem palavras. Afinal, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba é uma obra que quem não viu não tem cultura sobre os grandes shounens da atualidade, meus caros Kohais.
É um dos grandes animes, não é à toa que já teve continuação, não é à toa que tem às vezes mangá esgotado durante um mês no Nippon. É uma obra que eu acho que vale a pena você ver se você ainda não viu, porque eu acho que é um shonen clichê, só que é aquele shonen clichê com qualidade, se é que você me entende. Porque sempre tem aquelas obras clichê que tem seus problemas e tem aquelas obras clichês que tem suas qualidades. E Kimetsu entra nesse tipo de shonen. Eu diria que você vai gostar do protagonista, a gentileza dele, digamos que as expressões que a obra coloca nos momentos de comédia, digamos que os próprios inimigos do protagonista, digamos que os Onis, a gente entende o lado deles e a gente sente pena no final. É uma obra que eu consagro Nezuko, amor da minha vida, Shinobu, rainha, Tanjiro, casa comigo. É tipo isso, por conta de que você realmente vai sentir isso vendo Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Ou pode ser que você goste do Zenitsu, ou você goste do Inosuke, ou você goste da Kanao, porque tem vários personagens. Pelo todo caso, não tem muito o que ressaltar de Kimetsu no Yaiba, meu caro Kohai, porque você vai saber muito da obra nos vídeos que já tem no canal e nos futuros vídeos que podem ter. Então acredito que eu quis resumir bastante, sendo que é uma obra que eu já falei até no canal, por isso eu fui bem breve. Pelo todo caso, como eu disse, Lisa Rainha, porque é ela que compôs, ou melhor dizendo, cantou a Open e a Ending, então você já sabe que tem qualidade, não é mesmo? Mas acredito que já tendo falado algumas coisas básicas da história, agora é só você assistir. Mas então, vamos para o próximo anime desse Haru Awards. Mas tendo falado de um grande shounen, vamos para um ótimo shounen. Vamos falar de uma obra que tem um sucesso estrondoso quando se trata do mangá em vendas. Não é à toa que já tem sua segunda temporada garantida para a temporada de outono. É uma obra que a primeira temporada teve um ar de final fechado, porque o principal arco da história foi finalizado, então você entenderá se você viu, mas é uma obra que você quer ver uma continuação, como que será a partir de então, tendo feito o objetivo principal. Então acredito que Yakusoko no Nebarando deveria estar entre os melhores, afinal, como não se apaixonar por uma obra tão incrível como essa, em que vemos nossa querida Emma, nosso querido Norman e nosso querido Ray tentando fugir daquele orfanato para não serem comida de demônios, não é mesmo? Então, eu acho que Neverland, eu já citei os principais pontos que eu queria trazer, é uma obra que eu tô muito hypado para segunda temporada, para vocês terem ideia, embora eu já saiba o que vai acontecer pelo mangá, mas eu já lhe digo uma coisa, você vai se apaixonar se você não viu o principal arco da história, eu vou te dar certeza absoluta, você vai gostar, que é a primeira temporada. Independente se você leu o mangá também ou não, você sabe o que vai acontecer, se você sabe se a segunda temporada vai ser boa ou não, o que dá pra garantir é que Neverland entra entre os melhores do ano, por conta que a primeira temporada foi perfeita. Fizeram uma boa adaptação, cortaram certas partes e de certa maneira eles conseguiram fazer isso de um jeito que a gente fica satisfeito, porque uma temporada foi o suficiente para dar um ar de final fechado e agora terá uma continuação para ver o que acontece continuando a adaptação do mangá. Então eu acredito que é uma obra que você vai gostar da Open porque ela é muito boa, a Ending também não deixa a desejar, você vai curtir bastante. Então Neverland, você vai amar a protagonista, é uma personagem insuportável no começo, ela tem um desenvolvimento e ela só nos dá orgulho, digamos que a cada episódio quando ela amadurece. Mas tendo falado agora de Emma e de Neverland, vamos para o próximo anime. Mas agora vamos para uma incrível comédia romântica desse ano. É uma obra que também já tem sua segunda temporada garantida e é para a temporada de primavera, a temporada de Haru desse próximo ano que está por vir. É um anime que eu acredito que os personagens principais, mas de certa maneira secundários, são melhores que o casal principal, que é o grande chip da obra. Mas é uma obra que você vai se apaixonar por todo o personagem. Então vamos falar de Kaguya-sama wa Kokurazetai, por conta de que é uma obra que não tem como, você vai amar a Chika, você vai amar, como é o nome lá daquela, a Hayasaka, você vai gostar da Kaguya, que é a heroína principal, você vai gostar do Miyuki, você vai gostar do Ishigami. É uma obra que você vai gostar dos personagens que foram apresentados nessa temporada e dos que irão aparecer nas próximas temporadas. Mas o motivo porque eu coloco Kaguya-sama nos melhores do ano é por conta de que eu acho que você deve ver. Afinal, eu diria que é a melhor comédia romântica desse ano. É uma obra que vai te alegar, é uma obra que você vai rir a cada episódio, é uma obra que você vai ver, digamos que a história da protagonista, da heroína principal no finalzinho, e talvez você sinta um pouco de pena e queira proteger ela. Então, sério, Kaguya-sama é uma obra que, sem comentários, é muito boa. É só você ver os vídeos que tem no canal dessa obra e dos que podem ter ainda, porque é apaixonante, é só isso que eu posso falar. É digno de ser da Jump. Mas agora vamos para o próximo anime do Haru Awards. Mas continuando, agora vamos para a grande surpresa, o anime que eu considero revelação, ao mesmo tempo que eu considero o melhor desse ano também. Porque se você quer ver uma história fechadinha, em que tem um bom enredo, mistério, revelação, e cada episódio
episódio um é melhor que o outro, você deve assistir Kanata no Astra. Afinal, esse é um daqueles animes que é considerado, digamos que os animes surpresas, os animes desconhecidos, mas que são incríveis, aqueles animes com um potencial enorme, mas aqueles animes que já tiveram o final fechado em uma temporada e é por isso que a gente ama cada vez mais. Kanata no Astra é uma obra que não tem muito o que caracterizar a não ser pelo final fechado que apresenta em 12 episódios. Eu gostei de cada revelação, a forma como eles fazem com que a gente ficasse criando teoria, mistérios, afirmações que eles nos davam conforme cada episódio passava, cada informação. É uma obra que você vai gostar dos personagens em questão de todos, você vai ter alguns favoritos, obviamente, mas o que eu mais gosto é realmente o romance com passagem de tempo sendo mostrado no final. Isso é aquela perfeição que a gente ama e quer, tipo, ficar exaltando toda hora, porque por conta de que quase toda obra deveria seguir o exemplo de Kanata no Astra. Mas tendo falado já rapidinho dessa obra, se você quiser saber mais dela, como eu já disse, vai ver a playlist no canal, porque tem vários vídeos sobre Kanata no Astra, é uma obra incrível que eu sou apaixonado, além de que é o que eu já ressaltei aqui, tem uma ótima ending, final fechado e personagens incríveis com muita carisma. Mas tendo falado, agora vamos para o próximo anime desses melhores animes que devem ser vistos desse Haru Awards. Mas vamos continuar com mais um anime que já teve anúncio de segunda temporada confirmada e é incrível, porque se você nota, eu realmente fui rigoroso aqui. Eu coloquei alguns que eu gosto, mas são todas obras boas, que ou tiveram um final de certa maneira satisfatório, um final fechado, ou obras que já tiveram, digamos que, o indício que terão uma nova temporada ou já foi até anunciado. Pra você ter ideia, essa obra com qualidade, porque se já teve anúncio, é obra boa, não é mesmo? Mas então, vamos falar sobre Dr. Stone, que entra para essa lista de grandes animes que devem ser assistidos. É uma obra que, de certa maneira, você talvez desconfiasse que iria ter aqui desde o comecinho do vídeo, quando eu ressaltei, mas é uma obra muito boa, porque o protagonista tem aquela carisma, e eu acho que quando o protagonista tem carisma, você vai querer assistir a obra, e o Senku, ele tem tudo isso. A gente vê que o garoto, pra você ter ideia, em mais de meio ano, ou um ano ao todo, ele conseguiu fazer desde uma fogueira até um celular, e isso em uma época que é considerado, digamos que a idade da pedra, apesar que a gente vê que eles avançaram para que eles conseguissem fazer isso, então eles já estavam na era da potência. Só que quem viu o anime entendeu o que eu quis dizer. Para você ver, o garoto em um ano foi de uma fogueira para a produção de um celular. O Tsenko é o gênio dos animes. Pra todo caso, o que eu posso falar? É uma obra que tem vários waifus, a primeira abertura é muito boa, a animação é boa, eu digamos que tem algumas referências a outras obras, você talvez consiga perceber isso ao decorrer vendo alguns episódios, e é uma obra que eu acho que não tem muito o que falar, eu já exaltei o principal, tem vídeos no canal sobre Dr. Stone, e a temática de você conseguir fazer com que a ciência pareça divertido e que tudo vem dela é realmente incrível e de certa maneira é muito verdadeiro. Então Dr. Stone arrasa porque ele só mostrou algo que é muito real para nós que estávamos acompanhando e já estamos curiosos para a próxima temporada. Mas tendo falado já de Dr. Stone, vamos para o próximo anime. Sem dúvidas, meus caros corrais, acredito que falta ressaltar mais um grande anime, porque esse anime eu considero que realmente é, de todos esses, um dos mais fortes candidatos a ser o anime do ano. Por conta que é um anime que talvez muito pegam de surpresa se não viram os vídeos que eu exaltei dessa obra e se não viram a própria obra. Por conta de que você vai pensar, como assim, Haru, você considera essa obra o melhor anime do ano? Até muitas pessoas podem ter visto, só que não entendem, digamos que a história como um todo. Porque o anime do ano, às vezes ele tende muito a ser questionável e polêmico, porque muitas pessoas não concordam. Mas a pergunta verdadeira é se você entendeu o que a história quis dar a entender. Então eu diria que Keroro Tuesday é um desses animes. Afinal, é uma obra que vemos a jornada de duas garotas que são apaixonadas por músicas, elas se conhecem através das músicas, elas decidem fazer, digamos que uma dupla, e decidem tentar encantar o mundo nessa jornada. E acontece que você nota que a época que elas vivem, digamos, é uma alta época tecnológica, em que nem é preciso mais produzir as músicas, você pode deixar para as ATIs. E acontece que assim, o mundo não foi mais, digamos que vendo a beleza em criar próprias músicas. Só que quando a gente se depara com a Keroro e com a Tuesday que compõem essas músicas, por não terem, digamos que no começo, dinheiro para chamar, para contratar uma ATI, e porque elas realmente amam música, elas querem compor, a gente vê que elas conseguem encantar o público. E é isso uma das partes principais da história. A gente viu que a obra apresenta diversos objetivos, que é a jornada delas através da música. Só que a gente vê elas obtendo, digamos que, sucesso em algumas partes, a gente vê as falhas dela, a gente vê, digamos que, um final onde elas mostram a luz verdadeira dela. Eu poderia entrar em mais detalhes, só que o vídeo ficaria um pouco mais estendido e eu já ressaltei isso no vídeo exclusivo de Keroro Tuesday, que é um vídeo bem recente, não é mesmo? Então eu diria que é uma obra que você vê que
A jornada principal foi mostrada, o objetivo principal foi mostrado. Elas conseguiram a fama? Conseguiram. Conseguiram sucesso? Conseguiram. Mas não era isso o principal. O ponto principal era ver, digamos que os milagres que elas criaram através do brilho, através, digamos que da paixão delas por música. Mas acredito que se você quiser saber mais da obra, é só ver os vídeos exclusivos que tem, que você vai entender muito melhor e com mais detalhes. Mas, obviamente, em outro momento eu falo também mais estendido sobre Carol and Tuesday com vocês. Mas como é muito recente, eu já decidi deixar assim nesse vídeo. Para todo caso, é uma obra que, como eu já disse, você vai ver as protagonistas, personagens principais, digamos que tentando obter sucesso. Não vai ser fácil, a gente vai ver os vários problemas, a gente vai ver, digamos que às vezes o coração delas partido, a gente vai ver os momentos de alegria, a gente vai gostar dos personagens secundários, mas que são personagens principais também. Então, é uma obra que é muito adulta, é uma obra muito real, é uma obra que tem muito a nos ensinar, eu diria. Então, sério, se você quer crescer com algum anime, veja Carol and Tuesday, que é o anime do ano. Mas acredito que agora já exaltei aqui os grandes animes que devem ser vistos desse ano. Sem dúvidas, meus caros Corrais, acredito que todas essas obras são essenciais, deveriam ser obrigações para você se você quer se dizer otaku realmente. São animes que você deve assistir ou animes que você deve ter assistido. São obras que tiveram final fechado ou terão continuações ou até projetos novos. Para todo caso, são animes que são apaixonantes e eu acredito que desse Harulist aqui, você vai gostar de praticamente 90% de todos. Se você não gostar de algum, talvez seja porque você não compreendeu realmente a história, talvez seja porque a história realmente não lhe interessou, mas é uma obra que você vai realmente ser sincero e falar que é boa, mesmo que você não tenha gostado. Para todo caso, acredito que sempre é válido colocar aquelas menções honrosas deliciosas, por conta que sempre tem aquela obra que deveria ser destacada, só que a gente fica na dúvida, será que realmente colocamos como melhor anime, como um anime que deve ser visto? Então vou citar alguns rapidinho, já começando pela primeira menção, Kono Oto Tomare, um dos grandes animes que eu considero de drama desse ano, que eu sou apaixonado, não é à toa, é só você ver os vídeos no canal que tem. Outro anime, Orensuki, é uma obra que eu decidi não colocar como os animes que devem ser vistos, por conta de que a gente não sabe como vai ser o episódio final, então eu preferi não colocar, só colocar na menção honrosa, porque é uma obra que você vai gostar, digamos que da maioria dos arcos. Outra obra, nosso querido Fruits Basket, é uma obra que você vai gostar, porque é drama, e drama é vida, não é mesmo? Eu amo drama, então eu acredito que você também vai gostar de Fruits Basket. E para todo caso, acredito que para ir concluindo as menções honrosas, vamos falar de uma obra que envolve ecchi com academia, musculação e ainda por cima vários waifus. Então não tem coisa melhor se você quer ver uma obra para você se divertir e rir. Vamos falar de Danbyonankiro Omoteru, que eu acredito que é uma das obras que você deve ver, porque eles fazem muito bem o uso do ecchi, além de você aprender a se tornar, digamos que, um macho-san. Então, sério, se você quer aprender alguma coisa sobre musculação, você deve ver Danbyonankiro Omoteru, porque você ainda vai rir aprendendo. Então, acredito que é mais uma recomendação das menções honrosas que você deveria assistir. Mas então, meus queridos Corrais, acredito que praticamente ressaltado todos, então me diga nos comentários quais são os animes que você considera ótimos, perfeitos e que deveriam ser assistidos, mas também me diga quais são os animes que você gostou, digamos que desse Haru Awards, os animes que devem ser vistos. Quero saber realmente sua opinião, afinal todos são obras incríveis, então provavelmente você deve ter visto no mínimo de 2 a 3, digamos, das que eu citei. Quero saber quais foram suas favoritas. Para todo caso, o que mais eu já posso dizer? Acredito que Merry Christmas! Akimashite omedetou gozaimasu! Por conta de que já estamos no final e início de um ano novo, então sempre é bom já ressaltar já nesse vídeo. Para todo caso, meu querido Kohai, espero que você veja esses animes, caso você não tenha visto algum, porque é uma obra muito boa, então dá uma chance. E caso você já tenha visto, talvez vá para o material original de algumas obras, não de todas, porque tem umas obras aqui que são boas de você acompanhar o anime. Só que tem outras que vale a pena até você dar uma olhada já no original. Mas para todo caso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?